capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Só recapitulando aqui, semana passada nós chegamos até o versículo 12. E eu quero só recapitular com vocês algumas coisas. O capítulo 12 de Atos narra o momento em que Herodes começa uma perseguição contra a igreja de Cristo, né? Mais uma onda de perseguição contra a igreja. A primeira começou nos dias de Estevão, né? E agora ela volta a acontecer na vida daqueles irmãos. E Herodes mandou até mesmo prender alguns dos apóstolos para os maltratar, alguns da igreja, para os maltratar, e mandou até matar o apóstolo Tiago, passando ele ao fio da espada, né? Foi morto dessa forma. Pedro foi preso, e enquanto Pedro estava na cadeia, a igreja estava intercedendo, orando por ele. Enquanto a igreja orava por Pedro, a Bíblia diz que Deus promoveu ali um milagre, libertando Pedro de forma totalmente sobrenatural. O anjo do Senhor veio e libertou Pedro das correntes. Primeiro houve um terremoto, um clarão muito forte sobre o lugar. Interessante que ninguém mais acordou com o clarão, né? Parece que o facho de luz foi só na cara de Pedro, né? Interessante. Mas tudo isso a gente vê a mão de Deus. E aí então, Pedro estava cercado por sentinelas, duas, uma de cada lado, e mais uma numa porta e a outra mais à frente, né? Essa escolta era renovada de 6 em 6 horas. E Pedro então é posto em liberdade. O anjo manda ele se cingir, se levantar, sair. Ele sai pelo portão. E quando ele chega no portão, um portão pesado, o portão abriu-se sozinho. Sozinho não, né? Pelo poder de Deus, né? Mas sem a intervenção humana, o portão se abriu, um portão pesado. E Pedro então sai, ganha a rua. E aí então ele cai em si e viu que ele não era uma visão, era um fato, estava acontecendo. Primeira reação que ele teve então, considerando ele a sua situação, diz o verso 12, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Esse João Marcos, que vai ser companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, causa a separação dos dois na segunda viagem missionária e segue com Barnabé. Nós vamos ver isso depois. E no final da vida de Paulo, ele se torna um aliado de Paulo. Paulo recolhe na sua companhia missionária. E João Marcos lhe é útil para o ministério, como ele mesmo vai dizer. Mas é esse João Marcos. E Pedro então vai à casa desses irmãos, né? Então nós vimos ali, nesses dois primeiros pontos, né, estamos continuando o assunto do capítulo 11, versículo 19 ao 30, que é a presença de Deus em tempos difíceis, a presença de Deus com a sua igreja em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis e Deus está conosco. Deus se faz presente. E nós vimos em primeiro lugar aqui no capítulo 12 que a presença de Deus em tempos difíceis se faz ver pela intercessão da igreja, versículo 1 ao versículo 5, a igreja intercedendo por Pedro. E eis um desafio para nós, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, sermos intercessores, interceder especialmente pelos líderes e interceder especialmente pelos nossos missionários que estão sofrendo, interceder pelos nossos irmãos que estão padecendo perseguição por causa de Cristo. Também nós vimos, semana passada, que a presença de Deus em tempos difíceis se faz ver pela resposta divina às orações. Deus respondeu a oração daqueles irmãos e respondeu imediatamente. Algumas das orações que fazemos temos respostas imediatas. Não é? Temos respostas imediatas. Outras levam tempo. Outras, Deus jamais responde do jeito que nós pedimos. E para ser sincero, é a maioria das nossas orações, Deus não responde do jeito que nós pedimos. E isso é um indicativo muito importante,
significa que nós não estamos orando como convém, nós não estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Porque se orarmos de acordo com a vontade de Deus, 1 João 5,14, Ele nos ouve. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender antes de orar é aprender a orar. E quando eu falo aprender a orar, não é saber usar as palavras na presença das pessoas, né? Alguns irmãos me procuram assim: pastor, por favor, não me chama para orar em público, né? E eu me coço de vontade de chamá-los, justamente porque eles pediram para não orar em público, né? Eu quero tirar o medo deles, quero mostrar para eles que eles estão falando com Deus. Aliás, é aí que deve ter medo mesmo. Estou falando com Deus, não estou falando, você não está falando comigo. Se estiver falando comigo, você pode falar o que você quiser, sou humano igual a você. Mas quando a gente está falando com Deus de fato, é para ter medo mesmo, né? Então, mas não é o caso. Mas a gente precisa aprender a orar. Até mesmo nós que temos coragem de orar em público, nós precisamos saber como orar. E quando na nossa oração particular, ali só entre nós e Deus, nós precisamos saber como orar, pedir a Deus sabedoria para orar de acordo com a vontade dEle. Então, se você está fazendo uma oração e não está recebendo a resposta, então pergunta para Deus: Senhor, eu estou orando de acordo com a Tua vontade? Pode ser que sim, você esteja orando de acordo com a vontade de Deus, só não chegou o tempo ainda dele responder. Bem, mas vamos em frente, temos mais coisa para ver hoje também. Então, recapitulando isso, vamos aqui voltar para os versículos 13 a 17. A presença de Deus em tempos difíceis se faz ver também pela comunhão fraternal. A quem você procura quando você está passando por problemas? Quem são as pessoas que você... quem são as pessoas de quem você se cerca quando você está passando por lutas? Veja o texto, 13 a 17. Quando ele bateu ao postigo do portão, lembre-se que ele foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Ele foi buscar os irmãos. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Ele não sabia que Tiago já estava morto. Vamos lá, vamos para o texto. A decisão de Pedro de ir ao encontro dos irmãos, aquela reunião de oração em favor de Pedro e a alegria que a jovem Rode expressou ao vê-lo junto ao portão, nos faz ver que não existe melhor lugar para estar do que a igreja de Cristo. Não tem lugar melhor para a gente estar do que a comunhão com os irmãos. Não existe companhia mais maravilhosa do que a companhia dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus sente falta de estar com os filhos de Deus. Essa é uma das principais características dos filhos de Deus, porque Deus nos criou para viver em comunhão. Deus, quando formou o homem, Ele formou o homem para que este tivesse comunhão com Ele. A expressão imagem e semelhança da qual se refere a nós, se refere ao homem, ela é carregada desse sentido de comunhão. Não só sermos a imagem de Deus, representando Deus neste mundo, mas a semelhança de Deus, ou seja, nós como que de frente num espelho, olhando para Deus. Isso é comunhão, estar com Deus. E é isso que será a eternidade. Comunhão com Deus. Por isso os filhos de Deus,
eles querem estar com outros filhos de Deus. Eles querem estar com outros filhos de Deus. Quando eu vejo vocês aqui na igreja, ainda que esporadicamente, por causa dessa pandemia, vem outros vêm com mais frequência, outros, né, mais esporadicamente, o que eu vejo é corações resistindo a tudo isso que está sendo imposto a nós, e apegando-se e sentindo falta de estar com outros irmãos. Isso é belo demais, isso é maravilhoso. Isso fortalece a nossa alma, fortalece o nosso coração. Não existe esse negócio de ser crente sozinho. Crente solitário não existe. Ovelha foi criado para estar em rebanho. E como sempre acontece no reino animal, animais que são presas, a força deles está no bando, não está no indivíduo. Eu gosto muito de ver filmes sobre reino animal, e é impressionante. Animais que vivem em bando, eles conseguem sobreviver, ou pelo menos a amenizar os ataques dos predadores. E toda vez que os predadores querem derrubar uma presa, a primeira coisa que eles fazem é isolá-la do rebanho, do bando. Pense nisso. Quantos são os que preferem a companhia dos ímpios, o conforto de sua sala de estar, as mentiras da TV, da internet agora, né, a estarem na casa do Pai com seus irmãos na fé? Lamentável, né? Voltando aqui para o texto. Quando Pedro então bateu ao postigo do portão, veio a criada chamada Rod ver quem era. A criada, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Ela estava tão profundamente impactada pela alegria de ter recebido a resposta de suas orações a favor de Pedro, que nem fez Pedro entrar, né? Já foi correndo avisar para os irmãos. Assim acontece com o coração daquele que recebe uma boa notícia, ou que recebe a resposta das suas orações, né? Quando ora a Deus e recebe a resposta, tão alegre fica que não vê a hora de sair contando para todo mundo, né? Mas quando veio contar aos demais, estes não tiveram a mesma reação. Em vez disso, eles lhe disseram: estás louca? O que me chama a atenção aqui na atitude desses irmãos é que eles oraram, mas não estavam confiando ou não estavam esperando que Deus ia responder. Muitas vezes, e aí a gente aprende uma coisa muito importante aqui. Uma coisa muito importante a gente aprende sobre a oração. É lógico, a gente tem que ter fé quando a gente pedir, mas meu irmão, se Deus fosse nos atender por causa da nossa fé, nós não seríamos respondidos nunca. Por isso que Jesus falou, na nossa fé, por menor que ela seja, ela é contemplada por Deus. Ele não estava dizendo o seguinte: ó, você tem que ter só um pouquinho de fé, já está bom. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: por mais que você se esforce, a sua fé sempre vai ser um grãozinho de mostarda, vai ser pequenininha. Mas entenda que Deus vai responder a sua oração não é por causa da sua fé somente. Ele vai responder porque Ele é misericordioso. E quantas vezes, né, irmãos, nós já fizemos o mesmo que esses irmãos fizeram. Oramos pedindo, mas não cremos. Igual a história daquela menininha lá no sertão nordestino. A família, naquela manhã, antes de sair de casa, eles ali tinham o costume de fazer o culto doméstico, fizeram o culto doméstico, louvaram a Deus e tudo mais, e no culto eles pediram por chuva. E aí então saíram para ir para a igreja, para a escola dominical, iam a pé, e aquele solzão de rachar lá no Nordeste, né? Aí a menina foi e pegou o guarda-chuva, a menininha foi e pegou o guarda-chuva.
E aí então sua mãe falou: para que esse guarda-chuva? Para se esconder do sol? Eu disse: não, é para me esconder da chuva que eu pedi para Deus mandar. A gente ora e não crê que Deus vai responder. Eles aqui estavam demonstrando isso. Você está louca, menino? Pedro está lá na cadeia. Mas eles não estavam orando? Bem, embora a Bíblia não diz, que eles pediram a Deus pela libertação de Pedro, mas certamente pediram. Se eu soubesse, se eu estivesse entre eles, eu ia pedir: Senhor, põe Pedro em liberdade. Certamente. Embora a Bíblia não registre qual foi a oração que eles fizeram, mas certamente eles pediram. Eles estavam orando por Pedro. E agora Pedro está ali e eles dizem para ela que ela estava louca. E ela insistiu: não, mas ele está lá fora sim. Aí eles disseram para ela: é o seu anjo, o anjo de Pedro. Na cultura judaica eles criam que cada um tinha o seu anjo. E o seu anjo se tornava um sósia daquele a quem ele protegia. Por exemplo, o Celso teria um anjo igualzinho a ele, que parecia irmão gêmeo dele. Você teria um anjo, que seria a sua irmã gêmea, Luísa. Seria parecido, igualzinho a você. De tanto que esse anjo te acompanharia, ele ficaria parecido com você. Por isso que eles falaram: é o anjo. Veja que ele falou: é o seu anjo. Ele está falando do anjo de Pedro, é o anjo dele. Por isso que eu gosto da versão revista e atualizada, porque ela usa um português clássico, um português rico, não deixa dúvida. Veja só, quando eles dizem para ela: estás louca, o verbo estar está na segunda pessoa do singular. Tu estás louca. E quando eles falam: é o seu anjo, se fosse o anjo dela, eles estaria assim: é o teu anjo. Mas não. O pronome possessivo ali está na terceira pessoa do singular. É o anjo dele, é o seu anjo, é o anjo dele, é o anjo de Pedro. Obviamente isso aqui é uma crendice judaica. Esse negócio de que você tem um anjo que é parecido com você, idêntico com você, isso é crendice judaica. Você não tem respaldo bíblico nenhum para isso. E eu acho maravilhoso como a Bíblia registra até os erros teológicos deles. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre o batismo, sobre a ressurreição, aí ele fala: por que então se batizam pelos mortos? Ele não estava falando de uma prática que nós devemos fazer, como os mormons fazem. Quando alguém se converte ao mormonismo, ele vai lá se batizar pelos seus parentes que morreram e não eram mormons. Eles vão lá, se batizam em nome dos seus parentes mortos, para que onde quer que eles estejam, eles sejam salvos. E eles dizem que isso é bíblico. Lá em 1 Coríntios 15 fala disso. Mas não é isso que Paulo está dizendo ali. Paulo está falando de uma prática pagã. Ele fala assim: então por que as pessoas se batizam pelos mortos se não existe ressurreição? Ele está falando de uma prática errada, mas que era feita na perspectiva de que existe ressurreição. Então ali ele não está mandando a gente sair batizando pelos mortos aí, eu vou batizar pelo meu tio, avô, que era católico, vou me batizar por ele, e aí Deus vai salvá-lo. Mas não tem base bíblica nenhuma nisso. A Bíblia registra não só os acertos, mas também os erros das pessoas. Isso para a gente aprender não só com os acertos, mas aprender com os erros também. Mas quando eles ficavam ali, enquanto eles ficavam ali argumentando com Rod, entretanto, Pedro continuava batendo a porta. E aí, ninguém vai abrir a porta para ele não? Então abriram a porta, viram e ficaram atônitos. Mais uma prova de que eles oraram e não creram no que eles estavam pedindo. Estavam atônitos. Mas você não pediu isso para Deus? Tudo bem que quando a gente recebe uma resposta da oração, a gente fica assim também, Ele, porém, fazendo-lhe sinal, só fica em silêncio. E aí ele contou tudo o que aconteceu com ele, Como foi que Deus o libertou. E aí acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar.
Agora eles podiam ver com seus próprios olhos o que Rod estava afirmando. Lucas diz que eles ficaram atônitos, que também nos indica que eles prorromperam em alegria a ponto de Pedro fazer sinal com a mão para que se calassem. Agora eles estavam alegres também, né? Estavam exultantes de alegria. Em seguida ele conta-lhes tudo que aconteceu e pede para anunciar a Tiago, irmão, e aos irmãos tudo isso. O Tiago ao qual ele se refere aqui é o meio-irmão de Jesus. No começo aqui eu falei do Tiago que havia sido morto, mas é o Tiago, meio-irmão de Jesus, e não que fora morto por Herodes Agripa, lá no versículo 1. Essa afirmação aqui é importante não porque Pedro estivesse anunciando um sucessor, mas sim porque Tiago era, juntamente com ele, responsável pela igreja. Lá em Gálatas, capítulo 1 e 2, quando Paulo fala sobre a ida dele a Jerusalém, ele foi ter com os irmãos que eram as colunas da igreja, e ele fala de Tiago, João e Pedro, né? Não que esses três fossem mais apóstolos que os outros três apóstolos, não. Esses três apóstolos, eles ficaram em Jerusalém, cuidando ali da igreja em Jerusalém, né? E de alguma forma, não vou dizer que havia mais proeminência, né? Eles tinham mais proeminência que os outros, mas pelo menos é dito mais coisas deles do que os outros apóstolos, né? Mas então Pedro manda que eles vão anunciar a Tiago, né, o que estava acontecendo ali. Quando você está passando por um momento de lutas, ou mesmo quando está saboreando uma vitória em sua vida, quem são aqueles com quem você procura estar? Quem são aqueles com quem você está quando você está passando por lutas, ou quando eu quero comemorar uma vitória, uma bênção que Deus me deu, o que você faz? Você faz um churrasco e chama todos os seus amigos lá do serviço? Ou você quer fazer um culto a Deus e chamando todos os irmãos? Chama os amigos do churrasco também lá do serviço, não tem problema não, mas você quer os irmãos por perto. Irmãos, é muito importante a gente lembrar disso. Os filhos de Deus querem estar com os filhos de Deus. Isso vale para os jovens que estão procurando um companheiro, uma companheira, né? As meninas que estão procurando um rapaz para casar, ou os rapazes que estão procurando uma moça para casar. Case-se no Senhor, busque servos do Senhor, busque uma serva do Senhor. Casando com uma serva do Senhor ou com um servo do Senhor já vai ser difícil, imagina casar com um ímpio. Mas eu não vou nem entrar por esse caminho, eu vou entrar pelo caminho de que é desobediência a Deus. Casamento misto é desobediência a Deus. Mas quem são as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades, de companhia? Quem são aqueles com quem você quer dividir as suas alegrias e as suas tristezas? Lembre-se que, conforme o Salmo 133, verso 3, é na comunhão dos irmãos, na fé, que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção do Senhor se faz presente com seus filhos, quando seus filhos estão reunidos para louvá-lo e para compartilharem suas alegrias e lutas, suas dores e vitórias. Pedro, assim que saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez foi buscar a companhia dos irmãos, porque não existe lugar melhor para estar, especialmente quando nós estamos passando por lutas. A presença de Deus em tempos difíceis também se faz ver pelo julgamento dos ímpios. A presença de Deus não traz só amor e alegria, não, ela traz juízo também sobre os ímpios. Verso 18 a 23, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, açoitadas, E descendo da Judéia para Cesareia,
Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo aclamava: é a voz de um Deus e não de homem. No entanto, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Se entre os irmãos a alegria era tão grande por terem de volta a Pedro, entre os guardas do palácio de Herodes Agripa, as coisas eram bem diferentes, né? A Bíblia diz que houve grande alvoroço, não pouco alvoroço, entre os soldados, sobre o que teria acontecido a Pedro, né? O que aconteceu com aquele homem que estava aqui entre nós, não está mais? Você não viu quando ele saiu? Não, eu não vi nada acontecer. Acordei e já não tinha mais ninguém. E note que Pedro estava acorrentado entre dois soldados, e os dois olhando para a corrente vazia, para a algema vazia. Não, mas não vi. Mas como que você não viu ele sair? Ele estava algemado em você. O assunto chegou a Herodes, e Herodes então mandou que eles fossem justiçados. Certamente o mínimo que eles receberam foram açoites e varadas, o mínimo, senão até a morte, embora o texto não diga, né? Mas provavelmente até a morte, né? Não sabemos exatamente porque Herodes deixou Jerusalém de sua preferência para ir a Cesareia, além do fato de que Cesareia era o quartel-general de Roma na Palestina. Então a Bíblia diz que ele saiu dali de Jerusalém e foi para Cesareia, ele desceu para Cesareia. E aí desceu por quê? Porque Jerusalém fica no topo do Monte Sião e Cesareia fica no litoral, então desceu, né? Quando você vai para Caraguá, o que você fala? Eu vou descer para Caraguá, não é assim? Porque você vai descer o litoral, da mesma forma. Ele desceu para Cesareia, que era o quartel-general de Roma, ali na região da Palestina. Era onde ficava a base militar de Roma. Pode ser que tenha ficado assustado com o que aconteceu na fuga de Pedro. Pode ser, né? Mas isso é só especulação, não dá para a gente saber o porquê que ele foi lá para Cesareia. Lucas nos informa que havia uma divergência muito grande entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. As cidades de Tiro e Sidom eram sustentadas pelo rei, né, pelas terras de César, né? No caso aqui, as terras de Herodes, o rei Herodes, né? Herodes era um rei. E aí então, eles ficaram brigados, estavam ali inimizados, né? Os habitantes de Tiro e Sidom não estavam muito bem com Herodes. E quando eles souberam que Herodes estava em Cesareia, eles pediram para esse rapaz chamado Blasto, que era o camarista do rei, né? Era alguém que estava lá dentro do palácio do rei, pediram para que ele desse uma intermediada na situação ali, para que eles pudessem ter uma reconciliação, né? Se reconciliarem com Herodes, né? Tiro e Sidom eram cidades portuárias da Fenícia e disputavam o comércio com Cesareia. Herodes, para puni-los, embargou o comércio de grãos vindos de Israel, que abastecia as duas cidades. Então, você vê a artimanha dele, né? Então, os moradores de Tiro e Sidom conseguiram, então, uma audiência com Herodes, e em dia designado, Herodes, vestido com seu traje real, sentado no seu trono, toda aquela indumentária toda, né? Dirigiu-lhes a palavra, e aí começou a bajulação, né? Tudo que um pecador arrogante e vaidoso gosta, ele estava recebendo, né? Reconhecimento e bajulação.
né? Se tem uma coisa que arrogantes gostam, é de bajuladores, né? Se tem uma coisa que soberbos gostam, é de bajuladores. Quem é humilde, de verdade, não se sente bem com bajulação. Uma coisa é um elogio, outra coisa é bajulação, né? O bajulador é aquele que diz o que você quer ouvir para tirar de você o que ele quer. Uma pessoa que faz um elogio sincero a você, ele reconhece o que você fez, reconhece quem é você e faz um elogio, simplesmente porque ele quer ser agradável a você, só isso. Ele não quer te agradar, mas ele quer ser uma pessoa agradável. É isso que nós fazemos com Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos elogiando o Senhor. E nós agradamos, e aí, com isso nós devemos ter o desejo de querer ser agradáveis, aceitáveis a Deus, né? E isso, é claro, só por meio de Jesus. Mas esses homens aqui começaram com a sua bajulação. Eles estavam manipulando as emoções e a vaidade de Herodes com bajulação, o que por si só seria um crime para com a reputação do imperador. Você imagina o imperador sabendo que Herodes estava recebendo elogios que só o imperador deveria receber. Lembre-se que os Césares de Roma, eles se intitulavam divindades, eles eram deuses. E esses bajuladores aqui estavam dizendo o seguinte: ora, não é a voz de um homem que estamos ouvindo, quando Herodes falou, né? Não é a voz de um homem que estamos ouvindo, é a voz de um Deus. Nesse exato momento eles puseram Herodes no mesmo pé de igualdade que César. Embora César e Herodes não são deuses, mas era assim que eles se consideravam. O mínimo que poderia acontecer ali a Herodes era César ficar sabendo e mandar destituir Herodes, porque ele estava usurpando uma glória que, entre aspas, era só do César, só dos Césares, né? Só do César de Roma. Mas não foi nem preciso isso, porque existe um rei acima de todos os reis, que não divide a sua glória com ninguém. E a Bíblia diz que naquele momento, no mesmo instante, um anjo do Senhor, não um soldado de César, mas um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e não a César, porque César era só mais um outro mortal arrogante. E Deus então pesa a mão sobre Herodes e, comido de vermes, expirou. Há uma discussão se ele expirou naquele exato momento ali, foi uma morte fulminante, eu particularmente creio que foi, ou ele teve ali um nó nas tripas, ali teve uma dor, ali uma coisa esquisita, e foi socorrido, e dias depois ele morreu. Não, eu creio que foi instantâneo. Ali, a forma como Lucas narra, e aí nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Lucas era médico. Se há alguém que é capaz de determinar a causa mortis de uma pessoa, esse alguém é um médico, né? Embora não temos aí a frase, e no mesmo instante que foi comido por vermes, no mesmo instante morreu. Não. Mas a expressão no começo da frase, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Então essa expressão, quando ela vem no começo da frase, no mesmo instante, né, quando Lucas põe assim no começo da frase, é justamente para dar ênfase de que o anjo agiu, Herodes passou mal e morreu. O anjo agiu, as lombrigas comeram ele por dentro ali e ele caiu morto, na hora. Mostrando assim o iminente castigo de Deus sobre o pecador. Outro fato que devemos levar em conta é que Lucas escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. Nunca devemos perder de vista que a Bíblia não é fruto da imaginação do homem, mas sim da iluminação e inspiração do Espírito Santo, agindo nos corações dos santos homens de Deus, conforme 2 Pedro 1, 20 e 21.
né, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então esse segundo ponto dispensa qualquer outro comentário. Além de Lucas ser médico, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo. É importante ainda lembrarmos que Herodes Agripa não era um ignorante em relação à lei de Deus. Nós vimos no estudo passado que Herodes Agripa, ele era neto de Herodes o Grande, e ele era filho de Mariana, que era uma judia. Herodes Agripa, ele tinha ascendência, né? Isso mesmo. Ascendência judaica, né? Ele descendia de judeus. Ele descendia dos judeus. Ele era um descendente de judeus. Então, vimos também que ele tinha não só a sua linhagem judaica, como ele também lia a lei de Deus. Por ser ele um rei, ele cumpria o que diz Deuteronômio, né, que o rei deveria ler a lei de Deus todos os dias. Ele era alguém que conhecia a lei de Deus, alguém que fazia sacrifícios ali, os rituais do judaísmo. Ele sabia que ele não podia ficar com essa glória para si. Mas o que acontece com alguém que é criado na igreja, mas se envolve com as coisas do mundo, com o passar do tempo, as coisas do mundo lhe embotam os sentidos, e ele acaba se esquecendo daquilo que ele aprendeu quando esteve na igreja. Herodes se esqueceu de que a glória de Deus ele não divide com ninguém, e ele usurpou a glória de Deus. Quando as pessoas estavam dizendo que a voz dele parecia a voz de um Deus, Herodes aceitou esse elogio, aceitou essa adoração, e Deus lhe pesou a mão. No castigo fatal de Herodes, Deus mostrou que ele está bem presente no mundo. Pior acontecerá aos ímpios no dia do juízo final. Se você achou que o que aconteceu com Herodes aqui foi algo terrível, e foi mesmo, e vergonhoso, né? Um verme nojento. Se tem uma coisa que eu tenho nojo é de verme, gente. Se tem uma cena que me embrulha o estômago, me dá nojo, me dá ânsia de vômito, é quando eu vejo aquelas cenas de varejeiras, vermes, lombrigas. Aquilo dá nojo. É nojento. E Herodes morreu daquilo. O grande Deus ali, né? O grande rei Herodes, derrotado por vermes. Não está muito diferente dos nossos dias não, né? Tem muito arrogante aí, muito topetudo se achando tal, que está morrendo com um vírus. Uma coisa que não dá nem para ver a olho nu. Né? A presença de Deus em tempos difíceis sempre se revela misericordiosa. A justiça e a honra de Deus sempre são vindicadas quando ímpios zombam dele. Deus sempre é misericordioso, mas não zombe de Deus. De Deus não se zomba. Não zombe de Deus. Hoje, não sei como, chegou para mim lá um vídeo de manifestantes gays, esquerdistas, xingando o Silas Malafaia. E aí eles terminam o vídeo xingando Jesus. Eu não vou nem aqui, não dá, eram satanistas, né? Eram satanistas falando coisas vergonhosas, palavrões a respeito de Jesus. Outro vídeo que eu recebi foi de uma mãe que o seu filho chegou em casa contando que na escola ele aprendeu que Jesus é binário, ou seja,
homem e mulher, ou os dois. Jesus é homossexual. Deixa, vão zombando, em breve ele voltará. Em breve ele voltará, e ele fará justiça, e ele virá como justo juiz, e os pecadores receberão o que eles merecem. Isto é, se Cristo, que é misericordioso, não quiser lhes dar o que eles não merecem, que é a salvação, assim como ele fez conosco. Nos deu o que não merecemos. Mas não zombe de Deus. De Deus não se zomba. Atente para o seu coração. Ele é sedento para receber a glória que deve ser dada somente a Deus. O que aconteceu com Herodes acontece conosco o tempo todo. E se você quer ver se você é parecido com Herodes, veja como você reage quando você não é reconhecido, aplaudido, elogiado por algo que você fez e estava esperando elogios, ou estava esperando algum aplauso, ou algum reconhecimento, e você não recebeu. Como é que você reagiu? O orgulho, ele não aparece só quando a gente recebe a glória, recebe o aplauso. O orgulho aparece quando o aplauso não aparece. E o orgulho vem reivindicar alguma coisa. Por que não me aplaudiram? Por que não me deram o que eu queria? Cuidado, olha o fim que Herodes teve. Pecando, você demonstrará, toda vez que você optar pelo pecado, você fará a sua vontade e não a vontade de Deus. Pecando, você mostrará quem é o Senhor do seu coração. O pecado da idolatria está sempre presente num coração que quer receber a glória no lugar de Deus, e em todas as outras formas de pecado, pois é o coração humano se rebelando contra o senhorio de Cristo. A única coisa que será vista em tal coração será o horror do julgamento de Deus. Idolatria, meu irmão, não é só quando a pessoa dobra os seus joelhos diante de uma imagem. Idolatria, toda vez que você, ao invés de obedecer a Deus, faz a sua própria vontade, você está mostrando quem é o ídolo da sua vida, quem é o Senhor da sua vida. Você mesmo. Como diz o pastor Patrick McClure, ele fala, isso é egolatria. É egolatria. É a idolatria do eu. Ou eulatria, ele fala. Não dê espaço para o pecado no seu coração, porque o pecado só traz o julgamento de Deus. Por fim, irmãos, a presença de Deus em tempos difíceis se faz ver também pela propagação da palavra de Deus. Versículo 24 e 25. Não há o que possa deter a pregação da palavra. Não há quem possa impedir a palavra de Deus de continuar ecoando. De um jeito ou de outro, pela boca de um ou pela boca de outro, a palavra de Deus não será emudecida. Versos 24 e 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. E aqui nós temos o primeiro, ou os preparativos para a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Ninguém pode deter a palavra de Deus. Esse é um fato que nós não podemos jamais esquecer. Ninguém pode deter a palavra de Deus. No começo desse capítulo, nós vimos que a igreja estava sob terrível ameaça. E no final do mesmo capítulo, nós vemos a igreja triunfando sobre esse período difícil de perseguição promovida por Herodes Agripa.
Herodes se levantou para acabar com a igreja e ele tombou e não conseguiu derrubar a igreja. Onde estava Herodes agora? Onde estavam os que tentaram deter a pregação da palavra de Deus? Enquanto todas as coisas aconteciam contra a igreja, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Isto é, dia a dia mais pessoas eram convertidas mediante a pregação da palavra de Deus. Mais e mais a palavra de Deus era pregada onde até então ela não tinha sido pregada. E mais pessoas se convertiam. O que poderia ser um enfraquecimento da igreja tornou-se um tempo fértil, não com um crescimento singelo, mas múltiplo. Olha o que diz o texto: entretanto a palavra do Senhor se multiplicava. O verbo multiplicar aí traz consigo a ideia não só de um crescimento, mas de um crescimento vistoso, se multiplicando. 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Multiplicando, a igreja estava crescendo. No versículo 25, Lucas retoma a narrativa a respeito de Barnabé e Saulo, que ele havia falado lá no capítulo 11, versos 19 a 30, preparando-nos para o relato das viagens missionárias desses dois. Este versículo está relacionado a Atos 13, uma vez que eles concluíram a missão deles de levar os donativos aos irmãos em Jerusalém, conforme Atos 11, 29 e 30, voltaram para Antioquia, trazendo em sua companhia a João Marcos, sobrinho de Barnabé, que os acompanhou até a metade da primeira viagem missionária, desertando da missão para depois se tornar o pivô da separação de Barnabé e Saulo. É importante ainda dizer que João Marcos é o escritor do evangelho que leva o seu nome. Em tempo oportuno, veremos as implicações desses fatos com vocês, O que implica João Marcos ter abandonado, depois ter voltado, depois, muitos anos depois, ele escrever um evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Marcos. Nós vamos voltar a isso no seu tempo devido, nós falaremos sobre isso. Por enquanto, em tempos difíceis, agarre-se com fé à palavra de Deus. Poderes podem ser detidos, sonhos podem ser desfeitos, esperanças podem ser frustradas em tempos difíceis. Mas a palavra de Deus, nenhum homem ou coisa alguma pode detê-la. Em tempos de luta e perseguição, quando tentarem impedir você de proclamar a palavra de Deus, fique firme em seu propósito de obedecer a Deus e continuar pregando sua palavra. Seu dever é ficar firme com Deus. A palavra de Deus não precisa de você para se estabelecer, mas você precisa dela para se orientar, especialmente quando tempos difíceis surgirem em sua vida. Pense nisso. Deus te chama para você ajudá-lo na obra, irmãos. Deus, Ele nos dá o privilégio de fazermos alguma coisa na obra dele, mas Deus não precisa. Deus não precisa de você. Eu sei que isso machuca o nosso eu, machuca o nosso ego, mas é isso mesmo. Eu não posso olhar para essa igreja aqui e achar que eu sou a última bala do baleiro para essa igreja, que eu sou a última solução para vocês. Não. Daqui a algum tempo, Deus vai pôr outro pastor aqui no meu lugar, virá outro no meu lugar. Deus me levará, sabe Ele para onde. Deus é que sabe. Portanto, o que deve ficar de lição para mim e para você é: se eu não fizer a obra do Senhor hoje, a obra dele não ficará sem ser feita. Ele vai levantar outro para fazer a obra dele no meu lugar. Mas ele vai cobrar de mim no dia do juízo,
porque Ele me deu recursos para fazer e eu não fiz. Ele vai cobrar de mim, porque Ele me deu todas as condições para fazer a obra dele e eu não fiz. Então entendamos, se Deus nos dá o privilégio de servi-lo na obra dele, é um privilégio. Privilégio para nós. Jesus não precisa de nós. Ele não precisa de nós. Mas o que Deus quer que nós façamos? Primeiro, que sejamos intercessores uns dos outros, especialmente dos nossos irmãos que estiverem sofrendo por amor a Cristo. Essa semana foi a DIP, o Dia da Igreja Perseguida. Irmãos, nós não fazemos ideia de quantos irmãos nossos foram mortos nesse último fim de semana por causa do Evangelho. Nesse último fim de semana, nós não fazemos ideia de quantos irmãos nossos foram cruelmente assassinados por causa da fé. Talvez nesse exato momento, alguns irmãos nossos estejam sendo assassinados por causa da fé. E nós temos que interceder, nos colocar de joelhos por eles, orar por eles. Ah, pastor, mas a igreja orou por Tiago e Tiago não foi liberto. Tiago morreu. Será que eles não oraram por Tiago? Claro que oraram. E Pedro foi liberto. É o propósito de Deus. É nosso dever orar, interceder. Que jamais esmoreçamos em nosso exercício de orar e confiar no agir de Deus, que em todas as circunstâncias, sob o seu controle, e sabe como fazer com que tudo redunde para o louvor da sua glória. Além disso, que não deixemos nossa tarefa da propagação do Evangelho ser atrapalhada porque as circunstâncias não nos são favoráveis, mas em vez disso, que nos firmemos ainda mais em nosso compromisso de fazê-lo conhecido por meio da propagação do Evangelho, mesmo que estivermos nas circunstâncias mais difíceis. Circunstâncias difíceis contra a pregação do Evangelho devem fazer com que nós encontremos outras formas de pregar o Evangelho e de fazer a obra do Senhor, mas nunca de cruzarmos os braços e dizer, já que Deus não muda a situação, então eu vou ficar desse jeito, vou ficar de braços cruzados, não vou fazer nada. Porque se Deus quiser, Ele vai mudar a situação, aí tudo volta ao normal, aí eu continuo fazendo a obra do Senhor. Não, não é assim. Não é assim que a gente tem que agir. Se estamos numa circunstância diferente, difícil, oposta a nós, vamos encontrar então um meio de fazer a vontade de Deus. Vamos buscar outra forma de pregar o Evangelho, desde que não deixemos os princípios da palavra de Deus. Um exemplo disso nós fizemos Santa Ceia de manhã e à noite. Não há nada de errado, mas fazer ceia online, não. Ceia online, ou fazer ceia drive-thru, né? Cada um passando ali com o seu carro e eu e um presbítero colocando o pão na sua boca e o cálice. Não, para com isso. Isso chega a ser zombaria. Ceia online, pega o seu pão aí na sua casa, pega aí um copo de suco de uva. Se não tiver suco de uva, vai vinho mesmo, irmão. Vai lá, pega o vinho lá e vão lá. Se não tiver vinho, irmão, pega um café, pega uma Coca-Cola aí, vão lá e vão servir. Irmão, que coisa mais torpe. Que zombaria as coisas de Deus. O horário a gente pode mudar, não há problema algum, mas tem que ter a ceia, né?
Culto online? Não, também não. Existe transmissão online do culto, mas o culto acontece aqui. Se não tiver culto aqui, não tem que transmitir nada. É diferente do estudo bíblico. O estudo bíblico não é culto. Não estou dizendo que não é importante, mas não é culto. Tá? Concluindo, irmãos, lembremos-nos do que nos diz o Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não somos deístas, que creem que Deus criou tudo que existe, estabeleceu leis para o fundamento da criação e depois se retirou para um canto do universo, e por isso as coisas estão do jeito que estão. Está essa bagunça aqui, né? Porque Deus não está nem aí, Ele não está nem aqui para ver o que está acontecendo. Ele está em algum lugar, mas não está nem aí para o que está acontecendo aqui, porque Ele falou assim: já fiz demais, já criei, então se vira. Não, nós somos teístas, e o teísta, ele crê o seguinte: Deus criou tudo e está presente na sua criação, regendo, cuidando, governando, direcionando, dirigindo cada minuto da nossa existência. Conforme diz o Salmo 46, verso 2 e 3, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Não temeremos, nossa confiança está em Deus, o nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. Que Deus assim nos abençoe e que possamos, seguindo o exemplo da igreja de Atos, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, valorizarmos a comunhão com os irmãos, orarmos uns pelos outros, proclamarmos o Evangelho, aguardar o juízo de Deus, sim, o juízo de Deus sobre os ímpios, e aguardar a salvação no Senhor nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.